Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Silvia do Contar Mais. O Contar Mais, ele vem aqui para contar mais uma história de estudo meu, de livro, de aula, e pretende que nós troquemos sobre isso, sobre o que eu for comentar aqui, para não apenas contarmos mais, mas para juntos sermos mais. Então eu espero que você goste, caso goste, se inscreva, compartilhe, se inscreva no canal Conta Mais. Também tem a notificação de sininho para você ver quando subir um vídeo, quando eu conseguir gravar, né? Eu estava assistindo uma aula, e é sobre isso que eu vou falar hoje, do professor João Daniel. Esse professor é muito bom, eu conheci há pouco tempo e ele é formado em História pela PUC. Ele tem um currículo bem legal, ele também parece que fez Economia Internacional por lá. Então, ele contou algumas coisas que eu queria contar para vocês, que até já ouvi de outras pessoas, né, que estudam, que são profissionais de história, para a gente sempre estar ligado a alguns aspectos importantíssimos, né, em cada contexto, né, em cada fase. Como a política, a economia, a sociedade, que é o lado social, e a cultura do povo, né? A política, a gente vai estar sempre falando do quê? Do poder, né? Tudo que diz relação ao poder daquela determinada sociedade. A economia, a gente sempre vai estar pensando ali no capital investido, capital gasto, dinheiro, né? O tipo de investimento que foi escolhido, está sendo empregado na época. E o social falando de como essa sociedade se comporta, né? Naquela época, naquela situação, por que ela vai se comportar daquele jeito, tentar explicar, né? E quando a gente estuda história, todos os estudos já foram feitos, já foram analisados, né? Já são fatos concretos, estudados, conscientes. E como eu falo, a história ela é cíclica, né? Ela o tempo todo, ela é dinâmica, ela não há, a história, a gente não precisa pensar apenas no passado distante ou no passado recente. Ela aconteceu ontem, ela está acontecendo hoje, né? Então, de forma que a gente precisa entender isso, precisa entender que muita coisa vai, que muita coisa retorna, por isso esse ciclo. Mas de forma alguma da mesma forma, não é isso? É como a nossa vida. Nada vai ser igual. São contextos diferentes, você já pensa diferente, já passou por certas experiências que vão fazer com que você certamente haja de forma diferente, muito embora às vezes não pareça, né? E parece que a gente cai no mesmo ponto, mas o contexto é completamente diferente. Isso é muito importante, assim, entender da história, né? É outra sociedade que veio, tomou aquela atitude, de repente parece ser igual à do passado, mas é dentro de outro contexto com interesses diferentes também, né? E por isso que é tão importante. E por que assim, a importância de se estudar? Porque a gente está sempre analisando o caminho o passo dessa sociedade, né? Que somos nós aqui, nosso caminhar. E sempre quando a gente troca experiência com algumas pessoas, a gente também está querendo, a gente também está tendo a oportunidade de aprender com elas, né? Então, isso eu acho fantástico no estudo da história, porque a gente está tendo sempre a oportunidade de aprender, e poder empregar e poder acertar mais. Quem não quer acertar mais, né? E através da análise e da reflexão sobre tudo isso, né? Então, eu falava da política, economia e sociedade, e faltou falar um pouco da cultura, que a cultura ela vai falar da identidade de cada povo, né? A identidade de cada povo está muito ligada à formação desse povo, até mesmo muito ligado à língua que ele fala, ao clima, à vegetação, tudo isso vai formar aquela sociedade, aquele povo. E a gente podendo ter esse olhar, podendo parar, pensar no que era
A forma de ver desse povo, a gente, sempre que a gente faz a reflexão, a gente evita um preconceito, um pré-julgamento, né? E a gente vai poder analisar através de um olhar que a gente já conhece, de repente, por que é aquela sociedade. Se identifica com um ponto, se identifica com determinados aspectos que levaram aquela sociedade a agir daquela forma. Então tudo fica um pouco mais claro, né? E mais justo nesse julgamento, se é que vai haver algum tipo de julgamento, porque eu acho que não necessariamente a gente precisa fazer esse julgamento. Então, falei um pouquinho disso e por conta dessa aula que eu assisti dele, que ele fala sobre esses aspectos assim que são importantes pontuar, e eu também acho, concordo. E ele até cita o exemplo da Alemanha nazista, que eu acho interessante para a gente até exemplificar fica fácil. É mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer aqui. E aí ele coloca que Hitler era uma pessoa que tinha um poder imenso, né? Tinha essa capacidade de levar legiões, de levar multidões, a achar muito positivo, muito interessante o ponto de vista dele, né? Então isso é poder, você estender um domínio sobre tantas pessoas, influenciar tantas pessoas, e ele fez isso muito bem. E fora que ele também tem uma carreira militar, né? Ele cresce muito rapidamente nessa carreira, ele tem essa ambição, né? E ele é meio que bem sucedido nisso. E então a gente vai ter uma ditadura de extrema direita na figura dele, e vamos ter uma economia de intervenção estatal, porque a gente está falando aí de período de guerra, né? Então a política ela vai determinar o que se produz, o que é melhor, se é uniforme, se é arma, né? E o que deve ser importado, o que não deve ser importado, né? O que é melhor para a nação. Então essa é a intervenção que o Estado vai fazer na economia, que geralmente não acontece muito dessa forma, mas ele tinha esse interesse todo de guerra, né? Sociedade extremamente racista e xenófoba, né? O que significa isso? Eu odeio tudo que é diferente, eu odeio tudo que vem de fora. A gente tem que se fechar aqui, porque o alemão é o melhor que há, a raça alemã é o melhor que há, e só isso deve existir no mundo. Vamos exterminar o resto. É muito complicado você ter tanto poder na mão de um pequeno grupo, de um governo. E esse governo ele não vai influenciar apenas a Alemanha, mas ele vai influenciar vários outros povos, várias outras nações, que até achavam interessante essa forma de conduta, né? Então, dar poder a um pequeno grupo é extremamente perigoso. Você vê por que você está falando isso? Porque a guerra não foi uma situação nada fácil, foi uma situação bem triste. E a ganância, a vaidade destroem, elas não constroem. A gente precisa procurar novos modelos mais interessantes de construção e não de destruição. Então a gente tem aí essa sociedade com ódio a tudo que vem de fora, o estrangeiro, e também a cultura desse povo vai ser uma cultura de subserviência ao hate, que está na figura, né, desse ditador, e de forma que ele lidera o pensamento dessa massa. E também, como ele gostava muito da cultura clássica, ele vai valorizar essa cultura clássica em termos de arte, né? E também muito culto ao corpo, né? Temos que ser fortes, temos que ser saudáveis, temos que pelo menos aparentar isso. Aí remetendo um pouquinho também a Esparta, né? Que todos os bebês que nasciam com defeito um pouco mais fraco eram jogados fora, eram descartados. Bom, é isso, gente. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Podem comentar lá comigo o que vocês quiserem. Até mais, tchau, tchau.